Então, um país que mantém uma floresta, né, é aquela história, né? Se a gente for quantificar o valor da floresta amazônica pela quantidade de madeira que ela tem, né, como disse o ex-presidente Al Gore, é a mesma coisa que a gente quantificar o preço do chip de computador pelo silício que ele contém. Ou seja, nós não estamos contabilizando o serviço que o chip de computador fornece, nem o serviço ambiental que a floresta amazônica fornece. Então, esse serviço ambiental, para se manter esse serviço ambiental, é preciso manter a floresta em pé. Só que para manter a floresta em pé, isso tem custo. Então, para isso, o que acontece? Esse crédito de carbono é uma forma que os países desenvolvidos têm de como contribuir com essa questão, uma vez que eles emanam mais quantidade de gás carbônico. Então, precisa ser capturado esse excesso de gás carbônico pela floresta. Para a floresta manter em pé, eles pagam um crédito para que ela se mantenha em pé. Ou seja, praticamente financia-se os serviços ambientais de captura desse gás carbônico através desse crédito de carbono. Então, o crédito de carbono é uma forma financeira de organização entre os países de aquele que consome mais e precisa comprar crédito porque ele está lançando mais, ele possa entrar no mercado e efetivamente pagar por isso. E outros países que têm condição, né? Por exemplo, um lixão, né? Hoje aqui um dos grandes problemas que o Brasil tem é a questão dos resíduos, né, digamos assim, das grandes cidades, que hoje nós não temos um sistema adequado, né, na grande maioria, de tratamento desses resíduos. E o lixo urbano produz o metano, CH4, carbono. Esse metano é 10 vezes mais prejudicial, tem mais efeito, né, tem 10 vezes mais efeito de absorção, de retenção do calor na atmosfera do que o CO2, o gás carbônico. Mas esse assunto é um assunto assim, que tem sido muito discutido e pouco resolvido, né? Porque envolve as políticas de saneamento e investimento. Já existe tecnologia para aproveitar esses gases dos lixões, Exato. mas o fato é que eles continuam. Agora mesmo aqui no Rio está tendo um debate sobre esse aterro sanitário lá De Gramacho. de Seropédica, parece, Seropédica, né? Tem um de Gramacho lá de Seropédica. E é possível se pensar assim num aterro sanitário de última geração, que já tenha já a infraestrutura para resolver Não precisa isso? nem ser um aterro de última geração, só precisa que seja feito um aterro, porque hoje o que nós temos aqui é lixão. O que é lixão? Carrega o lixo para bem longe, joga de qualquer jeito e deixa. Isso é o lixão. O que é o aterro sanitário? O aterro sanitário é o transporte, é o tratamento desse resíduo e o aproveitamento dos resíduos que sobram disso aí. Então, no caso do aterro sanitário, o que acontece? Transporte do lixo, encapsulamento de uma forma adequada, o gás que é produzido na digestão do lixo é capturado e aproveitado, por exemplo, para a usina de geração de energia, né? Então, isso é uma forma também de aproveitamento desse crédito de carbono. Então, tem a construção de alguns aterros, né? Por exemplo, Nova Iguaçu, o aterro sanitário de Nova Iguaçu, foi feito assim, através de uma parceria entre o governo local, as empresas que conseguiram esse crédito e hoje tem esse aterro. Então, esse é o modelo correto que deve ser, digamos, reproduzido para outras cidades brasileiras. Afinal de contas, o Brasil hoje, conforme o último censo de 2000, né, nós temos mais de 80% da população vivendo em centros urbanos. Luiz Augusto, é uma nova economia que vem surgindo aí com essa discussão ambiental. Por exemplo, esse tipo de atividade, de reciclagem do lixo, que a gente vê na rua com os catadores de lixo como uma coisa marginal aí de subsistência. Isso pode ser um bom negócio, um grande negócio? Como é que essa questão está sendo tratada na Firjan? Olha, isso já é um negócio, né? Você me permite só dar uma parte na fala do professor Zia, que esse aterro sanitário de Nova Iguaçu foi o primeiro projeto brasileiro a receber crédito de carbono pelo Comitê Executivo lá da Convenção Quadro das Nações Unidas. Foi o primeiro projeto brasileiro. Então, é um exemplo de que a gente pode fazer, sim, o resíduo urbano tem soluções adequadas, os aterros sanitários são uma delas, a gente tem muitas possibilidades em geração de energia a partir da queima do resíduo urbano, existem tecnologias hoje no mundo inteiro, no Japão tem mais de 900 instalações como essa, na França tem 190, se não me engano, então é outro caminho que a gente pode enveredar também. Só que essas tecnologias de destinação que podem
vir a gerar até crédito de carbono, porque é importante também que as pessoas entendam que o crédito de carbono, a gente escuta às vezes as pessoas falarem, na minha opinião equivocadamente, que é uma permissão para o país desenvolvido poluir. E não é nada disso. O que acontece é que a atmosfera é uma só. Então, a gente tem a emissão feita aqui no Brasil, ou feita na França, ou feita no Japão, ela contribui para uma atmosfera só. E determinados países, os países desenvolvidos, que contribuíram para essa quantidade de CO2 na atmosfera há muito mais tempo do que os países em desenvolvimento, eu vi um estudo uma vez, numa das apresentações dos técnicos do IPCC, que as emissões do Reino Unido em 2000 seriam equivalentes às do Brasil na década de 90, mas de 1890. Então, isso para você ter uma ideia de como a gente tem uma distância grande entre o que os países desenvolvidos já emitiram e o que nós estamos emitindo agora. Então, esses países desenvolvidos, pelo Tratado de Kyoto, eles têm metas de redução das suas emissões. Ou eles fazem as metas internamente, implementam projetos que reduzem de fato suas emissões, ou eles patrocinam, compram projetos em países em desenvolvimento, onde esses próprios países em desenvolvimento reduzem as suas emissões ou evitam as suas emissões. E eles compram, então, esses créditos de carbono. Deriva do fato de que países desenvolvidos têm metas a serem cumpridas e países em desenvolvimento não têm ainda. Secretária, essa polêmica ela é muito recorrente. Assim, há um senso comum de parte de muitos economistas, políticos, de que estaria havendo assim uma espécie de interdição ao desenvolvimento dos países da periferia em função das mudanças climáticas. Quer dizer, que os países mais desenvolvidos estariam empreendendo uma política que, de certa maneira, tolheria o desenvolvimento de economias como, por exemplo, a do Brasil, da Índia, da Rússia, da própria China, de países que precisam crescer, de certa forma, aceleradamente, para que possam alcançar um patamar de qualidade de vida igual aos países do chamado primeiro mundo. Como é que essa questão está sendo tratada no governo? Ela está por trás dessa polêmica entre, por exemplo, o meio ambiente e a Casa Civil na hora de estabelecer objetivos numéricos, mensuráveis? Não mais. Eu acho que já tem um entendimento, né, de que é claro que o desenvolvimento não está na negociação. Quando você fala não mais, é porque antes havia, não? Havia sim, havia uma visão, né, sobre a questão climática como se fosse uma questão estritamente ambiental. Né? Então, aí com isso havia sempre um antagonismo entre o meio ambiente como se fosse alguma questão que bloqueasse, né, o desenvolvimento e tal, e os desenvolvimentistas que ignoravam a questão ambiental. Então, isso existia no passado, mas eu acho que não há isso mais, porque está claro que muitas questões ambientais, principalmente quando a gente está falando de clima, ultrapassa a fronteira do meio ambiente ecológico, né, estrito sensu. Você está falando de um estilo de desenvolvimento. É mais ou menos como uma discussão sobre ter uma bomba nuclear ou não ter uma bomba nuclear. Quem não tem também não está perdendo nada em não ter. É isso, mais ou menos isso? É um pouco que, quando a gente está falando de qualidade de vida, né, de que todos nós temos direito, todos os países. Você não há de querer que o indiano não tenha acesso à energia. Ele tem todo o direito de ter acesso à energia, da mesma maneira que um chinês, se quiser andar de automóvel, ele também tem direito. Não tem que dizer que o chinês tem que continuar andando de bicicleta o resto da vida dele. Então, é natural que os países que são emergentes estejam crescendo, eles precisem e demandem mais energia, mais produtos, mais recursos. Só que a gente deve falar mais associado a uma questão de qualidade do desenvolvimento.